Oi, meu nome é Corina. Tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade. Eu achava que era carinho o que meu pai fazia comigo. Ele acariciava meu corpo, minhas pernas, minhas partes íntimas. Eu via isso como carinho. O tempo foi passando, eu fui crescendo e fui percebendo que isso não era carinho. Meu pai era general, minha mãe era enfermeira das Forças Armadas. Os dois revezavam. Ora um ficava 6 meses no trabalho, ora o outro ficava. O terror da minha vida era quando o meu pai estava em casa. Eu tinha pavor. Ali eu já tinha meus 8, 10 anos, e meu pai continuava a me acariciar. Só que eu percebia que não era carinho. Ele me acariciava e dizia que minha pele era firme, dura, não era flácida como a pele da minha mãe. E isso me deixava muito triste. Eu ia tomar banho e o meu pai ficava observando no banho. Eu entrava para o banheiro, para o meu quarto, para me trocar. Meu pai ia atrás. Eram 6 meses de tortura. Até que chegou o pior dia. Meu pai me estuprou, finalmente. Eu perdi a virgindade com meu pai, com 12 anos de idade. Foi doloroso, tanto no meu corpo quanto na minha alma. E isso foram várias vezes. Até que um dia eu não aguentei mais esse sofrimento e eu mesma me machuquei. Tinha uma janela quebrada na minha casa, no vidro quebrado. Eu coloquei o braço debaixo e soltei a janela. Eu machuquei. E fui para um hospital das freiras. E elas cuidaram de mim com muito carinho, coisa que eu não conhecia. E eu fiquei boa logo, infelizmente. Voltei para casa. Minha mãe estava viajando ainda, meu pai que me recebeu. Meu pai me recebeu, assim, calorosamente, mas de uma forma que eu não queria. Ele só esperou a ferida sarar e começou tudo de novo. Repetidamente. Os 6 meses se passaram e minha mãe retornou para casa. Eu não encontrava solução para isso. Onde recorrer, quem contar, quem conversar. Era uma época muito difícil, de uma ditadura tremenda, conceitos, bases, sociedade muito extrema. Eu tinha minha mãe, né? Eu tinha esperança na minha mãe. Aí meu pai viajou e eu fui conversar com a minha mãe e contei tudo que estava acontecendo para ela. De início ela não acreditou, ela falou que eu estava mentindo. Eu fui, mostrei meu corpo para ela, das marcas, dos chupões, de tudo mais, sendo que eu era uma menina que
da escola para casa, da casa para a escola. Era uma menina muito reservada, muito tímida. Aí ela viu que realmente estava acontecendo os abusos. A resposta que eu tive da minha mãe foi mais horrível ainda, mais horrível, como doeu. A minha mãe falou para mim que eu tinha que tolerar, porque se as pessoas soubessem que eu não era mais virgem, que eu teria que andar com um balaio, uma coisa, eu não me recordo direito, uma coisa na rua assim, que eu não seria respeitada, que as pessoas não me respeitariam mais, que eu seria uma largada da vida. Eu fiquei muito mal, muito triste. Mas foram 6 meses de descanso do meu pai. Aí ele voltou e minha mãe viajou. Aí começou tudo de novo. Eu vivia me machucando. Eu saía do banho quente e saía na chuva. Eu vivia me machucando, eu vivia causando alguma coisa para eu internar no Hospital das Freiras, para eu ficar longe do meu pai. Mas nada estava adiantando. Eu não poderia viver o resto da minha vida no hospital, longe do meu pai. Aí um dia eu tive uma ideia. E me cortar. Me cortei profundamente na minha perna. Eu queria morrer. Eu já estava morta, mas eu queria tirar o meu lindo corpo, a minha doce adolescência, a minha doce infância deste mundo tão cruel que meu pai fez transformar a minha vida. Eu me cortei profundamente e fui internada com um sangramento muito intenso. As madres, mais uma vez, cuidou muito bem de mim. Dessa vez eu fiquei muitos meses internada. Aí, um dia, a ferida já estava quase sarando. Infelizmente, era uma ferida muito grande. Um dia eu estava dormindo, uma bela manhã de sábado. Esse dia era dia de parque, a gente passeava. Eu não ia, que eu estava machucada. Mas as madres me levavam na cadeira de roda, elas eram muito boas para mim. Um dia eu estava dormindo de manhã, na bela manhã de sábado, como eu já disse, e senti alguma coisinha acariciando lentamente a minha perna. Como eu gostei daquilo. Eu não conhecia o carinho, eu não conhecia o amor, eu não conhecia a carícia, eu não conhecia aquele arrepio, aquela sensação gostosa. O meu pai só me encostava para judiar de mim e minha mãe era muito seca. Não tinha uma gota de amor por mim nem pela minha irmã. Eu abri os olhos lentamente e percebi que era uma mosquinha que estava passeando na minha perna. Eu me apaixonei por ela. Peguei essa mosquinha, corri no laboratório do hospital. Peguei um vidrinho e coloquei a mosquinha dentro desse vidrinho e a alimentava todos os dias com glicose. Mas as mosquinhas vivem pouco, né? Com a glicose, com o meu amor, ela durou alguns dias.
mas aí ela morreu. Depois que ela morreu, eu ainda a mantive dentro do vidrinho, junto comigo. Até que uns dias depois, a madre chegou toda feliz dizendo que eu teria alta no dia seguinte e que eu tinha visitas. Sabe quem chegou no meu quarto, na minha cama, dizendo que estava com saudade de mim? Meu pai. Eu escondi debaixo do cobertor e não quis conversar com ele, ele foi embora. A madre disse que no dia seguinte eu teria alta. Nesse dia eu não me alimentei, fiquei triste, fiquei sem destino, sem razão, sem nenhuma razão para viver. Não tinha o apoio da minha mãe, não tinha o apoio da sociedade, não tinha o apoio de ninguém. Eu era uma menina sozinha e sem saber para onde ir. A ferida já estava quase sarando. Só que eu não queria voltar para casa. Eu peguei a mosquinha e esfreguei no meu ferimento. Esfreguei no meu ferimento a mosca. Eu morri aos 13 de março de 1975, com 14 anos de idade, por culpa do meu pai. Meu sonho era ser aeromoça. Meu sonho era ser uma mulher independente, bem formada, porque eu gostava de estudar. Meu sonho era voar. E eu tive que ficar presa debaixo de uma terra para sempre, por causa da pessoa que se dizia ser meu pai. Essa é a minha história.